Existem estudos que comprovam que a gente não consegue focar a nossa atenção em mais de uma coisa. Mesmo as mulheres, que fazem milhares de coisas com vários braços ao mesmo tempo, mas a gente faz coisas no automático. A nossa atenção, ela só é voltada para uma coisa por vez. Uma. Quer dizer que se você desviar a atenção daqui, ela vai para lá. Se você prestar atenção aqui, ela desviou dali. E existe um outro estudo, eu gosto de olhar estudos, né? Estudos e tal. Existe um outro estudo que comprova que quando a gente está estudando para vestibular ou fazendo alguma coisa que demanda a nossa atenção, o simples fato disso aqui estar sobre a mesa tira cerca de 30% da nossa atenção. Por mais que ele não esteja notificando, porque inconscientemente o nosso cérebro vai estar voltando. Você já percebeu que às vezes você está estudando e ele está quieto ali e de repente você faz assim, ó. Sabe? Só que, nem com a cabeça, só com o olho assim, ó. Então eu quero desafiar você agora a colocar, se você não colocou ainda, colocar no modo avião e guardar no bolso. A não ser que você esteja atrapalhando de pronto serviço, você é polícia, você é médico, sei lá, você não pode desligar. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus, colocar no modo avião. Eu vou fazer isso agora. Para que a nossa atenção não seja tirada da palavra do Senhor por nada. Nada. A Bíblia no celular é bom que ela funciona offline, né? Mas vai estar projetado ali o nosso barman lá. Uma outra hora eu conto para vocês a história, porque eu chamo eles de barman. Ele vai projetar lá para a gente. Efésios, capítulo 1. Do versículo 3 ao versículo 14. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, do versículo 1, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Você já percebeu que quando a gente está naquela correria no trabalho, sabe, está assim, e você está chegando num ponto que você parece que você está esgotado, você está assim, sabe, não aguenta mais. Aí chega aquele maravilhoso dia que você marca as tuas férias. Quem já passou por isso? Tu marca as férias. As tuas férias daqui a 68 dias. Mas você marcou. Nada mudou, nada mudou. Você continua trabalhando pra caramba, os problemas continuam os mesmos, continua descascando os mesmos pepinos na empresa, mas você marcou férias. E apesar de nada ter mudado, parece que tudo mudou, não parece? Você trabalha mais assim, cara, férias, Cancún, nem que seja Cancún comprido, né? Dubai, né? Pegar o ônibus do bairro alto. Não tem problema. Mas você se sente leve. Tem uns lá que nem deram risada. É piada de pastor, né? Só dá risada por obrigação, né? A Joyce nem está aqui para me dar um apoio moral. Foi lá cuidar das crianças, ajudar. Mas, gente, não parece? Não parece que você está leve, assim? Você trabalha mais animado. Por quê? Porque marcar as férias, você ainda está longe. Ainda está no futuro. Mas marcar as férias te deu esperança. Esperança de descanso. Esperança de descanso. A gente tem a tendência natural ao cansaço. Em tudo que a gente faz na nossa vida, inclusive na nossa caminhada cristã. E é por isso que a gente precisa ter esperança, uma esperança que vai além de nós. Percebe? As férias vai além do trabalho, né? A gente precisa de uma esperança que, por mais que a gente não tenha alcançado aquilo completamente ainda, e por mais que a nossa caminhada cristã não mude, a gente ainda continua tendo dificuldades, tristezas, provações, lutos, doenças, acidentes de percurso, tudo. Mas a gente
ao mesmo tempo que nada mudou, parece que tudo mudou quando a gente tem esperança. A gente caminha a vida cristã mais leve, porque a gente tem esperança. Acompanhe comigo a leitura. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Só uma curiosidade. Essa porção que nós vamos ler, ela é uma frase no grego. Uma frase. Ela é a maior frase da Bíblia e ela é uma das maiores frases da literatura na história. É uma frase. Perceba que não tem ponto. Ela começa no versículo 3 e o ponto final está no 14. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Uma outra tradução diz que nos abençoou. Que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da glória de Deus. Amém? Pensa ler tudo isso aqui sem respirar? Vamos orar mais uma vez? Baixa a cabeça. Pai do céu, nós estamos diante da Tua palavra e ela é a verdade. E nós queremos ouvir a Tua voz e somente a Tua voz. Que Jesus Cristo seja visto e ouvido aqui hoje. E somente Jesus Cristo seja visto e ouvido aqui hoje. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu morei por um tempo, por alguns anos em Maringá, quando eu era criança. Tinha dos 7 anos até os 13, mais ou menos, eu morei em Maringá. Cidade, se existe uma cidade, se fosse para eu sair de Curitiba, seria para Maringá. Uma propaganda, né? Prefeitura de Maringá, patrocina nós aí. Quem conhece Maringá aqui? Algumas pessoas conhecem, né? É boa cidade, vai, fala a verdade, né? Fala a verdade, é muito boa cidade. E teve uma vez que eu saí com meu pai saiu comigo, né? Eu era criança, eu tinha por volta de uns 8, 9 anos. Ele foi para o centro da cidade lá para resolver algumas coisas. E já na volta, a gente passou ao lado do Parque do Ingá. Quem conhece Maringá tem que conhecer o Parque do Ingá. Você conhece, né? Conhece, lugarzinho massa. Eu não sei se ainda tem os pedalinhos lá para a gente andar e tal, mas tinha umas coisas legais lá. Parque do Ingá. E, obviamente, ponto turístico, o que você tem ao redor do ponto turístico? Pipoca, algodão doce, sorvete e coisas afim, né? E o meu pai comprou um sorvete para mim. E a gente já estava voltando para casa. Acontece que Maringá não é muito calor, né? Devia estar fazendo uns 78 graus e meio, mais ou menos. Estou brincando, né? 73 no máximo. O sorvete começou a derreter. E o cidadão aqui estava de sandália. E pingou. Aonde? Metade do sorvete que derreteu? Nos meus 2 pés, na sandália.
E faltava umas 4 quadras para a gente chegar no ponto de ônibus, para pegar o ônibus para ir para casa. E aquele negócio começou a grudar. E aquilo começou a me dar um desespero, me dar uma angústia. E eu comecei a chorar, e eu comecei a reclamar. E sabe, me dá uma gastura só lembrar disso. Eu sei que para encurtar uma história longa, lá pelas tantas, eu falei bem assim pro meu pai: eu não pedi para você comprar sorvete para mim. Pensa na raiva do moleque, né? Acontece, meus irmãos, que a gente, naquela época, vivia uma situação financeira complicadíssima. A minha realidade era ver sorvete, não era degustar sorvete. Eu não lembro quantas vezes, fora essa, eu não lembro de outra vez que meu pai comprou sorvete para mim. Não porque ele não queria, porque a gente não tinha condições. E mesmo com 8, 9 anos de idade, eu tinha consciência de que a gente não tinha condições. E por isso eu não pedi. Ainda assim, o meu pai comprou o sorvete para mim. Mesmo sabendo da situação, ele comprou o sorvete. E eu reclamei. O texto que a gente leu, ele fala da tríplice obra de Deus na nossa vida. Perceba que no começo, o versículo 3 diz assim: bendito seja o Senhor, nosso Senhor Jesus, o Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Você já parou para pensar nisso? Porque assim, a tradução que eu li, está escrito Deus que nos tem abençoado. Mas no grego é passado. Por isso que a outra tradução diz nos abençoou. Você já parou para pensar que Deus já te abençoou com toda sorte de bênção? Não é com uma, não é com meia dúzia, não é com 3/4, é com toda sorte de bênção. E está no passado, Ele já abençoou. Pensa no moleque que foi abençoado com sorvete e ainda assim reclamou: não pedi para você comprar. Meu pai deve ter olhado para mim assim e falado: eu comprei porque eu quis, agora nunca mais eu compro. Mas Deus não é assim, né? Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E é complicado a gente falar de bênção no contexto evangelical brasileiro e até mundial. Por quê? O que você pensa na primeira coisa que vem na tua cabeça quando diz bênção? Cura. Estava doente, fui curado. Emprego, estava desempregado, agora tenho um cargo, ganho 10 mil por mês. Carro, casa. Percebe? Isso por conta da influência de um negócio chamado teologia da prosperidade. Antigamente pregava-se muito a vitória financeira. Aí, durante os anos, as pessoas foram percebendo que isso é uma grande mentira. E eles mudaram para a cura. Então, hoje, muitas vezes a gente precisa parar para pensar o que é bênção, porque as pessoas pensam que o crente não pode sofrer. E a gente vive não só o cristianismo, mas uma sociedade inteira que acha que você não pode sofrer. Quer ver um exemplo? Você está num emprego que está te consumindo. Esses dias eu falei, né? Teu gerente está na tua jugular aqui. Fora do horário de trabalho, ele está te ligando. E vai 1 mês, 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses. E daí você vai ficar estressado. E daí você está sofrendo por isso. E daí você tem que procurar um auxílio, porque você precisa tomar um remédio, afinal de contas você não está conseguindo nem dormir. Mas quem disse que nós temos que ser livres de sofrimento? E essa mentalidade, não estou falando que você tem que sofrer à toa, tá? É outra história, uma outra hora a gente explica isso. Mas essa mentalidade de que a pessoa não pode sofrer entrou no mundo evangélico. E agora a gente acha que Deus tem que fazer assim e tirar o nosso sofrimento. E esquece que, por exemplo, Paulo tinha um espinho na carne, que Deus falou para ele assim: não, você vai continuar se lascando com isso aí.
esse sofrimento eu não vou tirar de você. Bênção espiritual. Ele já abençoou a gente. Vamos dar uma olhada aqui que são essas bênçãos espirituais? O próprio texto responde. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu, nos predestinou, nos elegeu. E Ele fez tudo isso antes da fundação do mundo. Essa é uma das doutrinas base da fé reformada, a qual a Igreja Presbiteriana do Brasil, ou seja, a nossa igreja aqui, Igreja Presbiteriana Filadélfia, Curitiba, professa e crê. Que Deus me abençoou, me escolheu, te escolheu, me predestinou, te predestinou, antes da fundação do mundo. O que é a fundação do mundo? Antes que existisse qualquer coisa, antes de Ele falar assim, haja luz, e por consequência houve luz, Ele já tinha te predestinado. Ele já tinha te escolhido. Com base simplesmente no amor dEle. E não em qualquer coisa que a gente possa ter feito. Não é incrível que Deus tenha nos... Faz aí uma varredura da tua vida. Não é impressionante que Deus tenha te escolhido? Pensa. Mas antes da fundação do mundo, Ele te escolheu. Versículo 5 diz para que Ele nos escolheu. Para sermos filhos por adoção. Ele não só perdoa a dívida. Vamos lá, eu vou usar um exemplo aqui que é imperfeito, mas ele vai ajudar. Imagine que você deve 75 bilhões de reais. Quem consegue pagar? E levanta a mão. Calma, né? Não posso levantar aqui, eu não consigo, né? 75 bilhões de reais. Eu não sei como você conseguiu essa dívida aí. Talvez comprando aquilo que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para mostrar para quem você não gosta. Aí alguém vem e paga a tua dívida. Eu vou pagar, 75 bilhões, pronto. Como que está a tua situação agora? Empatou, 0. Você só era 75 bilhões negativo, agora você é 0. Se você continuar na mesma gerenciando mal o teu dinheiro, você vai dever de novo 75 bilhões. Né? O que Deus faz não é isso. O que Deus faz é, 75 bilhões, beleza, eu vou te pagar a tua dívida. Mas a minha família aqui tem 485 trilhões de dólares na conta. E eu quero adotar você como meu filho, você vai ser herdeiro. Percebe a diferença? É uma alusão imperfeita, eu sei. Mas percebe a diferença? Deus antes da fundação do mundo, Ele olhou para você e Ele falou assim, esse aqui vai ser meu filho, herdeiro da promessa. É impressionante isso. Paulo usa uma linguagem que não era muito conhecida no judaísmo, porque no judaísmo a adoção não era comum, mas no romanismo, os romanos tinham isso, inclusive em lei. Por que é interessante pensar na adoção de filhos? Porque você não adota alguém por acidente. Ou adota? Não? Estava passando na frente do orfanato lá, caiu um moleque no meu colo, adotei. Sem querer. Não. Para adotar, você escolhe. Você escolhe. Deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente já volta para cá. Tem muita gente que vai falar para você, tá um fervo aí por causa sabe aquela palavrinha que ela resume o assassinato de bebês na barriga da mãe? Eu falei disso no domingo retrasado, né? Então, aquela palavrinha, tá um fervo por causa disso, né? Inclusive tem uma instância maioral no Brasil que não deveria estar cuidando disso, mas está querendo legislar sobre isso, né? Que nem é foro deles. Eles argumentam muitas vezes, né, se a gente fala contra, eles argumentam assim, mas tem tanta criança aí para adotar e vocês da igreja não fazem nada. Aí já é uma mentira, né? Aí já é uma mentira. Mas sabe qual é a maior falácia? Que existe, eu não vou saber os números exatos agora, tá? Mas existe, por exemplo, se existe 5 mil crianças para adoção no Brasil, existe 35 mil famílias querendo adotar.
O problema da adoção no Brasil não é que falta família. Sabe qual é o problema na adoção do Brasil? Que as famílias não querem crianças crescidas, elas querem bebezinho. É escolha. Não deveria escolher assim, né? Mas é escolha. Eu estou falando isso, eu fiquei sabendo disso esses dias, porque tem um amigo meu que ele está querendo adotar. E ele quer adotar uma criança de aproximadamente 9 anos. Olha a diferença. Fechou o parênteses aqui. Na lei romana, você poderia deserdar um filho de sangue. Mas, por lei, ninguém poderia deserdar um filho adotivo. Afinal de contas, você escolheu, você quis adotar, foi lá e escolheu aquela pessoa. Percebe? É outra alusão imperfeita. Mas Deus escolheu nos adotar. Ele nos escolheu. Dentre toda uma população humana na história toda que estava caminhando, que está caminhando feliz e contente para o inferno, Ele escolheu tirar você daquele caminho. Não é maravilhoso isso? Essa é a obra de Deus Pai. Lembra que eu falei a tríplice obra de Deus na nossa vida? Eleição e predestinação, a escolha antes da fundação do mundo é a obra de Deus Pai. O versículo 7 começa dizendo assim: nele temos redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Nele quem? A gente tem que ler tudo aí, né? Nele quem? Versículo 5 e 6 responde isso. Versículo 5, predestinados em Cristo, e no próximo, a graça nos foi concedida no amado. Então, entra aqui a obra de Cristo. Nós recebemos redenção. O que é redenção? É libertação. Ele nos libertou. Libertou do quê? Aí a gente está fazendo aqui um negócio que é um palavrão, né? A gente está fazendo um palavrão aqui. Hermenêutica. É a interpretação da Bíblia. Fazer perguntas para o texto. Do que ele nos libertou? Do pecado. Olha só. Jesus Cristo nos libertou de todo o pecado. Seja pecado público ou particular. Seja por ação ou por omissão. Seja por palavras ou por pensamentos. Nós éramos escravos desses pecados. Cristo nos libertou de todo o pecado. Ele nos libertou da culpa do pecado. Então não pense que você que é cristão, crente, salvo por Jesus, quando acontece alguma coisa na tua vida, que você está sendo castigado. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele na cruz. Nós somos provados, nós somos disciplinados, mas nunca castigados. Jesus Cristo nos libertou da culpa. A nossa culpa estava sobre ele na cruz do Calvário. Jesus Cristo nos libertou do domínio do pecado. E aqui eu quero trazer algo que tem tudo a ver com aquilo que eu comecei falando. Lembra que eu comecei, você deve estar pensando assim, por que o Wesley começou falando de trabalho, de cansaço, de férias, e agora entrou nesse texto de predestinação, eleição e liberdade do pecado? Porque do domínio do pecado, e eu nas últimas 2 ou 3 pregações, eu tenho falado aqui daquilo que a gente precisa fazer como cristão. Existe uma moralidade cristã. A cosmovisão cristã, o cristianismo, ser um discípulo de Cristo, que eu tenho falado, nós não somos meramente membros de igreja, nós somos discípulos do Senhor Jesus. E ser discípulo do Senhor Jesus exige uma moralidade diferente daquela que nós vemos na nossa sociedade, na cultura. Então existe sim um preço a ser pago, eu vou falar disso daqui a pouco. Deixa eu até parar aqui. Então, demanda trabalho, demanda intencionalidade, demanda esforço de nossa parte. E muitas vezes, na nossa caminhada cristã, a gente cansa. Porque a lei do pecado habita em nós. Lembra que eu sempre falo da lei do pecado que habita em nós, que ela é como a força da gravidade. Eu estou segurando esse papel. A lei da gravidade, a gravidade está agindo sobre ele. Se eu soltar, ele vai cair. Por que ele cai? Porque ele é atraído para o centro da Terra. Ele é atraído para o centro da Terra. A lei do pecado, ela funciona assim na vida do crente. Ela atrai, o pecado atrai.
mas existe a resistência. Veja, quem não é cristão não tem a capacidade de resistir ao pecado. Mas quem é, tem a capacidade. O pecado ainda está atraindo você. Mas você agora, em Cristo, tem a capacidade de resistir. E essa resistência demanda sim esforço, meus irmãos. Não adianta dizer que não demanda. Ela demanda esforço. Mas Cristo nos libertou do domínio desse pecado. E é por isso que eu tenho pegado no pé de vocês dizendo assim, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Lembra? Domingo passado eu falei assim, será que o vocabulário que você usa lá fora, você pode usar aqui na igreja? Será que os vídeos que você assiste no seu celular, eu posso colocar aqui agora, no momento do culto, para a gente assistir? Será que as músicas que você escuta, se a gente avaliar o tipo da música, avaliar a letra dela, eu posso pedir para o Luciano e o grupo de louvor subir aqui e cantar as músicas que você escuta lá fora? Isso é por quê? Porque a vida do discípulo é diferente, demanda uma moralidade. Mas Jesus nos libertou do domínio do pecado. O domínio do pecado é que nos leva para longe, nos leva a assistir o que a gente não deve, ouvir o que a gente não deve ouvir e falar, usar um vocabulário que a gente não pode usar. É o domínio do pecado. Mas Cristo nos libertou desse domínio. Então não está no meu esforço somente. Eu me esforço, mas eu sou vitorioso, e você também é, porque Cristo faz a obra. Afinal de contas, dele vem o querer e o realizar. Então, quando tiver difícil, meu irmão, lembra disso. Lembra que a tua força vem do Senhor. Essa é a obra de Cristo. Agora veja. Há algum tempo atrás estava na moda aí a expressão fake news. Né? Fake news. Fake news não é algo novo. Já lá desde a antiguidade existia fake news. Antigamente, quando vocês conhecem isso, sabem disso. Antigamente, quando uma autoridade enviava um documento ou uma carta a outro, qual era o procedimento para garantir que aquela carta não era uma fake news? Ele enrolava, né? Enrolava lá, ou dobrava. Aí aqui, ó, onde abre, derretia um tanto de cera, aqui, e daí vinha com o anel, ou a marca do rei, ou da autoridade, puff. Aí aquela cera esfriava e a marca ficava aqui. E a cera, você sabe que quando a cera esfria, ela fecha. Então, se você abrir o documento, a cera quebra. O selo foi rompido. A garantia de que não existe fake news é o selo não estar rompido. A gente pode dividir esse texto que a gente leu, como eu disse, em 3 partes. Do versículo 3 ao 6 é a obra de Deus Pai, do versículo 7 ao 12 é a obra de Deus Filho, e do versículos 13 e 14 é a obra de Deus o Espírito Santo. Aqui Paulo está falando para os leitores que o Espírito Santo, depois que eles ouviram o Evangelho e creram, o Espírito Santo é o selo da promessa. Por vezes, pode passar pela nossa cabeça que a dúvida, será que eu sou salvo? Por vezes isso pode acontecer. E tem muita gente que sofre com essa pergunta, será que eu sou salvo? Porque a pessoa não entendeu isso aqui, o selo. Tem uma outra palavrinha ali, penhor. Tem muita gente que conhece bem essa palavra, né? O que é o penhor? Você vai e deixa. Tinha muita gente que penhorava aliança lá no banco, lá, né? Deixava a aliança lá, o cara olhava assim, essa aliança aqui vale 2.000, tá, beleza, eu te empresto 1.000 e quando você vier retirar a aliança, você me paga 5.000. Meio injusto, mas é o penhor, né? É o penhor, é a garantia que você vai pagar. O Espírito Santo é o selo, é o penhor, é a garantia. Do quê? De que você nunca vai perder a salvação. Você percebe, meu irmão, minha irmã, que se você viver pensando que por causa de um pecado Deus vai tirar a salvação de você, isso vai te cansar. Mas a esperança que está fora de nós, ela vem dessas palavras.
Jesus Cristo nos libertou do pecado. O Pai nos elegeu antes da fundação do mundo. E o próprio Espírito Santo é o selo que garante: você está salvo. Se a salvação dependesse de nós, meu irmão, minha irmã, quando a gente é criança, tem hora que a gente quer ser jogador de futebol, tem hora que a gente quer ser bombeiro, tem hora que a gente quer ser médico, tem hora que a gente quer ser o Batman. Tudo isso muda e você acaba sendo pastor. Não é verdade? Muda. Nós somos inconstantes. Se a tua salvação dependesse de você, meu irmão, não pense que ela depende de você, porque você é inconstante. Tem hora que você está louco para vir para a igreja, mas, cara, eu não aguento mais. Por que não tem culto na terça? Por que não tem culto na sexta? Por que não... Tem hora que você para assim, rapaz, domingo de novo, culto. Nossa. Somos inconstantes. Se a nossa salvação dependesse da nossa constância, a gente estava lascado. A gente ia cansar demais, porque a gente ia pensar assim: eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, porque eu tenho que ser salvo. Se eu não for, eu não vou ser salvo. Não depende, Deus já te deu a salvação. Nas próximas pregações a gente vai ver o que é caminhar em moralidade, obedecer à lei. A gente vai dar uma pinceladinha aqui agora. Porque obedecer faz parte do pacote. Faz parte de ser discípulo de Cristo. Mas eu quero que você saia daqui hoje com essa certeza. Tem um versículo aí que diz que o Deus que fez tudo isso, Ele é um Deus cujos planos não podem ser frustrados. Ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Aqui está escrito isso. Faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Jó capítulo 42, Jó diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então tudo... Outro parênteses, né? Não canta que Deus sonha. Os sonhos de Deus são maiores que sonhos. Alguma coisa que pode ou não se realizar. Deus não sonha, Deus planeja. E tudo que Ele planeja acontece. Tudo. Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. E está dentro do plano dele eleger você para a salvação, para a adoção de filhos. Está dentro do plano dele que o sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus, lave você de todos os pecados. E está dentro do plano dele que o Espírito Santo seja o penhor e o selo e garante a tua salvação. Então hoje, meu irmão, minha irmã, você está caminhando para o céu, certamente, porque Deus garante isso para você. E quando você se perguntar, talvez isso seja um indício de que você está preocupado com os teus pecados que você quer abandonar. Um indício de que você é salvo. Lutamos contra o pecado porque fomos salvos. Salvação é uma coisa que acontece assim, ó, pá. No momento que você é salvo, você é batizado com o Espírito Santo, ele vem habitar em você e pronto, selou. Agora, santificação é uma caminhada. Por isso que alguns cristãos são mais pecadores, outros são menos pecadores, por causa de caminhada e maturidade cristã. Santidade, a gente vai falar mais adiante, nas próximas pregações sobre isso. Mas salvação está garantido para você. Às vezes a nossa caminhada é difícil, mas lembre-se, está garantido. O próprio Deus garante isso para nós. Quando você se sentir cansado, lembre-se que Deus te escolheu e te predestinou para obter vitória sobre as tentações. E vamos encerrar aqui agora, lembrando do seguinte: das férias. Das férias. Sabe aquelas férias que estão marcadas lá para frente ainda, mas você já está se sentindo leve agora? Eu quero que você lembre que o céu ainda não chegou. A plena redenção ainda não chegou, mas está prometido, está marcado. Então caminha tranquilamente agora. Se esforça, busca aprender de Deus, se esforça para obedecer à lei de Deus, mas lembre-se de que a tua salvação não depende disso. Obedecemos porque fomos salvos e não para ser salvos. Não obedecemos para alcançar a salvação. Obedecemos porque amamos o Deus que já
nos salvou. E quando ele fez isso? Antes da história começar. Que assim Deus nos abençoe e nos lembre disso, para que a gente possa caminhar descansados aqui. Vamos orar mais uma vez e daí a gente vai cantar de novo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E te agradecemos por essa maravilhosa promessa que nos traz esperança e descanso. Nos ajuda a lembrar disso, nos ajuda a lembrar que o Senhor mesmo garante a nossa salvação. E por isso nós podemos caminhar em tranquilidade rumo à promessa que o Senhor fez a nós. Que essa mensagem fique gravada na nossa mente, desça ao nosso coração e transforme a nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.